Ok. Bom dia, meu nome é Marcos Duarte, sou A3 do Hospital Antônio Prudente, o orientador do Dr. Pablo Picasso. O artigo da Radiographics é sobre dentes, o que o radiologista precisa saber. Na introdução do artigo, né? A doença dos dentes e estruturas de suporte, elas são comuns e frequentemente observadas nos exames de cabeça e pescoço. O reconhecimento pelo radiologista tem o potencial aí de alterar o curso do atendimento. Por vezes, a causa da sinusite ou da infecção cervical profunda ela é decorrente de uma doença periapical. E, além disso, o reconhecimento incidental das doenças cariosas de pacientes aí submetidos a TC por outros motivos, ele pode alertar a equipe assistente para a necessidade de um acompanhamento odontológico adequado do paciente. Em relação aqui à anatomia e o desenvolvimento, né? Queria só começar explicando essa figura aqui, né? A primeira figura é a anatomia dentária. O E aqui vai ser o esmalte. O esmalte, ele cobre a coroa e uma fina camada de cimento aqui pela ponta de seta cobre as raízes. O D é a dentina, é uma matriz calcificada, ela se situa aí entre o esmalte ou cimento e a câmara pulpar. A câmara pulpar aqui representado pelo P, onde ficam os feixes vasculares e nervosos. G é a gengiva, né, que cobre aí os processos alveolares, tanto maxilares como mandibulares, representados aqui na letra B. O F é a furca, né, em dentes aí com múltiplas raízes, é o espaço entre essas raízes, ela é chamada de furca. A lâmina dura, aqui representada na seta curva, né, ela é uma fina camada aqui de osso denso que reveste o alvéolo, e o ligamento periodontal aqui representado pela seta reta, né? Ele se situa aí entre a lâmina dura e o cimento, né? Sendo considerada a junção cimento-esmalte. Bom, a coroa, ela é recoberta por esmalte, esse esmalte é altamente radiopaco. A raiz, ela é envolvida por uma fina camada aí de cimento. A dentina, aqui em D, ela está localizada profundamente aí ao esmalte, ao cimento, e ela é isoatenuante em relação a esse cimento e hipoatenuante em relação ao esmalte mais externo. A dentina, ela envolve o canal radicular e a câmara pulpar, né, que são estruturas mais radiolúcidas aí, que contêm aqui os elementos neurovasculares. E os dentes, eles estão, como eu havia dito, né, situados nos processos alveolares que se projetam tanto na mandíbula quanto na maxila. A primeira imagem aqui superior é demonstrando justamente isso, né? O esmalte, a dentina, câmara pulpar, nos asteriscos pretos aqui são os amálgamas, né? E eles são bem mais opacificados, né? Do que as restaurações compostas, aqui a gente vê com asteriscos brancos. Aqui nas pontas de seta, né, a gente vê a parede do seio maxilar sobreposta. E na figura inferior, também é demonstrando a anatomia, né? É um ATC aqui do molar inferior, que vai demonstrar aqui na seta branca o esmalte, a dentina de asterisco preto mais radiolúcida, a câmara pulpar de asterisco branco aqui, o canal radicular nas exclamações e o espaço aqui do ligamento periodontal na seta preta. Ainda na anatomia e desenvolvimento, existem dois tipos de dentição, a mais precoce, a decídua, e depois é substituído pela dentição permanente. Os dentes decíduos, eles são ao todo 20, são divididos aqui em incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar e segundo molar, a gente vê aqui na representação superior, e os dentes permanentes, eles são 32 dentes permanentes, são divididos em incisivo central, incisivo lateral, canino, pré-molares e 3 molares em cada quadrante.
e foi usado um sistema numérico de acordo com a American Dental Association e a Federation Dental International, que é uma numeração que vai de 11 ao 48, inicia aqui na maxila direita, do 11 ao 18, depois maxila esquerda, do 21 ao 28, mandíbula esquerda, do 31 ao 38, e mandíbula direita, do 41 ao 48. A hiperdontia, né? A hiperdontia, ela vai ser a presença de mais de 32 dentes, certo? Ou dentes extras fora aí da fileira normal. A frequência ela varia muito em relação às populações. A maioria dos casos, né, 44% dos casos são dos molares, 33% dos pré-molares e 23% dos incisivos. Tem algumas nomenclaturas, né? Por exemplo, o mesiodens é um dente supranumerário na linha média maxilar adjacente aos incisivos, a gente vê aqui na figura superior direita. E o distodens, né? É um molar supranumerário posterior ao terceiro molar. Ele pode impactar também, causar infecção e inflamação dentária. É justamente o que a gente vê aqui na figura inferior direita. Nós temos os 3 molares e aqui o 4º molar, ele está até aqui impactado. A hipiodontia, né? A hipiodontia, ela é bem menos evidente, porque às vezes o paciente perdeu o dente ou teve um processo carioso, precisou de retirar, então é difícil a gente distinguir isso. E também o dente ele pode estar impactado, então ele não irrompeu totalmente a cavidade oral, então ele vai causar uma obstrução do dente. E os dentes mais frequentemente que ocorrem essa impactação são os terceiros molares, né, os cílios. E na imagem aqui a gente vê, são 2 caninos, né, um na parte superior e o outro na parte inferior, ele não irrompeu, né, ele está incrustado. Restaurações e procedimentos comuns, né? As restaurações, elas são comumente vistas no ATC, restaurações que contêm aí uma grande quantidade de metal, com implantes e pontes, eles podem causar artefatos de endurecimento do feixe. Esses artefatos eles podem causar uma área de baixa atenuação na interface entre a obturação e o dente e pode dar uma aparência falsa aí de uma lesão cariosa recorrente. Em relação a essas restaurações, pode ser usado o amálgama, né? Como a gente viu lá, ele é bastante radiopaco. Ele é utilizado para o preenchimento dessas lesões cariosas. Ele pode ser composto por uma liga, né, de mercúrio, prata, estanho, cobre, e às vezes é utilizado também o zinco. Os materiais aí de resina composta e ionômero de vidro também são agentes restauradores comuns. Esses agentes ligantes dessa resina é utilizado o bário ou o estrôncio. Elas são radiopacas, mas ela ainda é menos radiopaca que o amálgama, né? E ela não cria esses artefatos de estrias proeminentes. Em relação agora à terapia do canal radicular, né? Ela é a técnica endodôntica do tratamento da polpa morta ou infectada. É feito aí o acesso à câmara pulpar, geralmente por meio da coroa. É realizada a limpeza dos canais e, posteriormente, eles são preenchidos por um composto de óxido de zinco e gutapercha. Depois, após a obturação desse canal, ainda pode ser adicionado um pino, uma coroa, justamente para reforçar o dente mais desvitalizado, né? Aqui na imagem, a gente vê um ATC, mostra essa aparência, né, da terapia endodôntica. Aqui o canal pulpar ele foi preenchido por esse composto, que é a gutapercha, representado pela seta branca. Foi colocado também uma coroa metálica na ponta de seta branca, e a gente vê aqui uma área de radiolucência na seta curva que é indicativa de uma periodontite apical, né? Em relação aos procedimentos de extração, né? O alvéolo de um dente aí recém-extraído, ele é preenchido, vai sendo preenchido depois por um tecido de granulação radiolucente e tecido gengival.
Se não houver complicações aí, o local de extração ele vai ser remodelado ao longo de 6 a 8 semanas e ele vai tornar radiograficamente indistinto só depois de 8 meses. Quando aí um dente, por exemplo, maxilar é retirado, pode ser formada uma conexão aí entre o alvéolo dentário e o seio maxilar, e se esse diâmetro for maior que 2 milímetros, ele dificilmente vai fechar sozinho. Então, pode levar à formação de uma fístula oroantral. Menor que 2 milímetros, ele tem uma chance muito grande de fechar espontaneamente. Essa fístula oroantral, ela é diagnosticada muito clinicamente, né? A gente consegue ver as bolhas que saem do alvéolo do dente, mas eventualmente pode vir no exame de imagem, né? Na imagem, ele pode aparecer com interrupção aí do assoalho cortical do seio subjacente ao alvéolo e pode ter um espessamento fluido e mucoso do seio maxilar. Raramente aí nesses pós-procedimentos a gente pode ter um efizema subcutâneo ou até mesmo um pneumomediastino ou pneumotórax, e isso acontece por causa do ar pressurizado que é usado nas brocas. Uma observação aqui importante é que quando a gente faz a extração do dente, o dente sobreposto, ele tem uma tendência de soltar um pouco mais, subir, descer ou subir, né, dependendo da localização. Ele tem uma tendência de, aí é mencionado como uma hipererupcionar, né, o dente. E ele vai acontecendo isso gradualmente, porque ele não tem o oposto dele que faz uma força contrária. Aqui nessas imagens, as primeiras aqui no canto esquerdo, é uma TC que mostra aqui a ausência do osso separando o alvéolo do primeiro molar superior do seio maxilar, e a gente tem uma perda da continuidade da lâmina cortical palatina, representado aqui na seta. Também a gente consegue perceber um espessamento mucoso e fluido dentro do seio maxilar. Nessa figura mais superior à direita, a gente vê essa hipererupção do dente contralateral ao que foi retirado. E na figura aqui mais inferior à direita, é uma complicação. Aqui a gente tem um extenso enfisema subcutâneo em um paciente que fez um procedimento de extração dentária e foi utilizado a broca com ar pressurizado. Em relação agora ao traumatismo dentário, né? As fraturas dentárias, elas são difíceis de detectar. As fraturas aí radiculares verticais, elas são bem vistas, não são aí bem vistas nas radiografias, elas são melhor vistas na tomografia. As fraturas não deslocadas, elas podem ser vistas como uma área linear de baixa atenuação que vai atravessar o dente. E avulsão ou luxação podem estar presentes aí nas fraturas de alvéolos. É bem importante aqui, que faz até uma descoberta parcial das raízes aqui dos molares. Em relação agora às lesões de cárie, né? Apesar da redução da incidência depois da introdução do flúor, as lesões cariosas ainda elas são muito comuns na população geral. As lesões cariosas, elas são focos de desmelinização do esmalte e da dentina, são causados pelo ácido que é produzido pela fermentação de carboidratos das bactérias, e elas podem demorar anos aí para fazer essa penetração no esmalte. Na TC, elas vão aparecer como as áreas focais de perda de esmalte e dentina, elas se estendem da superfície do dente. As lesões precoces, geralmente, elas vão ter um formato aí de cogumelo. O pedúnculo aí vai ser representando um canal estreito através do esmalte e a cabeça ela vai estar representando uma área maior de desmineralização da dentina que vai solapando o esmalte. Quando é grave, as lesões cariosas, ela pode estar associada também a uma doença periopical ou periodontal. E na TC, a TC com múltiplos detectores, ela tem uma resolução espacial inferior à TC de feixe cônico. Aqui nas imagens, na primeira imagem aqui, no canto superior esquerdo, mostram essa lesão cariosa aqui no primeiro molar inferior direito.
um tipo aqui canal estreito de desmineralização através do esmalte, representado aqui pela seta. Na segunda imagem, mostra um TC, um TC, né, que mostra um segundo molar descido aqui, marcadamente cariado, nessa lesão inferior, nessa imagem inferior à esquerda. A próxima imagem, ela também mostra uma lesão aqui cariosa na superfície do dente. Tem também uma pequena área de desmineralização, né, do esmalte da coroa, representada aqui na ponta de seta, e uma área maior de desmineralização da dentina aqui subjacente, representada aqui nas setas. Nessas outras duas imagens aqui, do meio inferior e a imagem da direita, que mostra aqui uma progressão dessa lesão cariosa nesse dente. Depois aí de cerca de anos, de 2 anos, teve uma evolução importante dessa lesão cariosa. Em relação agora à doença periapical, é um espectro de doenças que ocorrem ao redor do ápice do dente, inclui aí um granuloma periapical, abscesso periapical e cisto periapical. A infecção da polpa, como é que ocorre, né? A infecção da polpa, ela vai aumentar a pressão dentro da câmara, ela ativa fibras de dor, então causa uma dor muito importante no paciente, e essa alta da pressão, ela leva à morte pulpar e desvitaliza o dente. O material infeccioso ou inflamatório, ele se descomprime ali no osso periapical, causando aí uma fase de reabsorção óssea no local. A osteomielite aguda, ela também pode se desenvolver, ela vai aparecer aí como uma área de lucência permeativa dentro do osso. A osteomielite crônica, ela vai levar a uma esclerose do osso circundante local. O tratamento, né? O tratamento da doença periapical, ele consiste no tratamento endodôntico, então pode ser feito ou cirurgia ou extração dentária, ou as duas combinações. E à medida aí que essa cicatrização ela vai progredindo, essa lucência que antes tinha, né, essa lucência periapical, ela pode ser preenchida por osso, por tecido cicatricial ou pelos dois tecidos simultaneamente. As 3 formas, né, da doença periapical, como havia dito, né, granuloma, abscesso e cisto, elas podem ter uma aparência semelhantes, mas não são idênticas. Geralmente é uma área de lucência ao redor do ápice do dente. Uma observação importante é que o abscesso ele pode não demonstrar essa área de lucência periapical, principalmente nos primeiros 10 dias, porque ainda não teve a reabsorção óssea suficiente para isso. Depois do tratamento, né, a lucência periapical geralmente começa a se encher de osso em 2 a 4 meses, com cicatrização completa em 1 ano em até 89% dos casos. Dos diagnósticos diferenciais da doença periapical, entra tumores odontogênicos, que tem uma aparência muito semelhante à doença periapical, entra também a displasia cemento-óssea, o hiperparatiroidismo, histiocytose de células de Langerhans, tumor odontogênico, ceratocístico, leucemia e linfoma. Nessas imagens aqui, né, a primeira TC aqui no canto superior esquerdo é no nível da maxila, que mostra aí uma lucência periapical no incisivo central direito. Na próxima imagem aqui foi obtida um pouco mais inferior, que mostra essa lesão. Essa lesão aqui, ela é descrita como um aspecto de alvo ou olho de boi, que tem essa área aqui central de alta atenuação, que representa aí o ápice radicular. A terceira tomografia aqui mostra essa relação da lucência periapical com o ápice do dente. A quarta imagem, né, mostra aqui um granuloma periapical no molar superior. A quarta imagem, aqui, quinta imagem, ela é uma TC, é uma evolução, né, do paciente ao mesmo paciente. Foi realizada uma tomografia 3 anos depois, que mostra, né, o aumento desse granuloma, representado aqui nas pontas de seta, um acentuado aqui
um afinamento do osso circundante, né, e um descolamento superior e espessamento reativo aqui da mucosa do assoalho do seio maxilar. Nessa última imagem aqui, é também uma tomografia mostrando aqui um volumoso cisto residual aí, né, que foi devido aqui à extração de um molar, apresentado aqui no asterisco preto. Sinusite odontogênica, né? Os estudos relatam que de 5 a 38% dos casos de doença da mucosa do seio maxilar são causados por periodontite apical e doença periodontal. É importante a identificação aí da doença odontogênica por causa dos micro-organismos que são diferentes dos da sinusite não odontogênicos. Os sintomas, né, são secreção nasal purulenta, dor facial e pressão facial. O tratamento aí, ele vai envolver o tratamento da doença periodontal causadora, né, podendo ser feita a extração dentária ou a realização da terapia do canal radicular nos dentes que foram envolvidos. Aqui o espessamento, né, da mucosa sinusal associada ao balonamento focal ou deiscência do assoalho do seio maxilar acima de um dente cariado, ele é altamente suspeito de uma fonte odontogênica de infecção. E um dente também não irrompido no seio maxilar, ele pode ser um nidus numa sinusite, né? Aqui na primeira tomografia, a progressão, né, de um dente cariado, a progressão desse dente cariado para uma sinusite odontogênica, né? Um período total aí de 3 anos, né? Aqui a gente vê na seta, demonstrando a lesão cariosa no dente, na primeira imagem, e aqui, 3 anos e 2 meses depois, mostra essa progressão da lesão cariosa, né? Então, uma nova lucência aqui periapical, né? Uma periodontite, então, periapical aqui, e a gente também vê a evolução, né? A opacificação quase que completa aqui do seio maxilar. Na figura aqui, na imagem à direita, também é uma sinusite, né? De um dente ectópico. A gente vê aqui um dente ectópico no seio maxilar, representado pelo asterisco, e a gente vê aqui o espessamento mucoso associado aqui também ao espessamento cortical assimétrico do osso aqui, né? Uns achados aí que são compatíveis com a sinusite já mais crônica. Infecções profundas do pescoço, né? As doenças periapicais, periodontais e pericoronárias severas, elas podem se estender aos tecidos profundos da cabeça e pescoço. Os espaços mais comumente envolvidos são parafaríngeo, submandibular, visceral anterior, mastigador e sublingual. A disseminação da infecção ela pode se manifestar com dor, um edema, calor, febre, calafrios e os marcadores inflamatórios sanguíneos também elevados. E os abscessos, eles vão ser melhor avaliados para TC com contraste, né? A gente vai ver aí uma coleção de fluido irregular com um reforço mais na margem. Ainda na infecção profunda do pescoço, a disseminação inicial da doença periapical mandibular para os espaços aí sublingual ou submandibular, ela tem sido associada à localização das raízes dentárias envolvidas em relação aí à inserção do músculo milioide. Em geral, a infecção periapical do segundo e do terceiro molar inferior se espalha primeiro para o espaço submandibular, porque essas raízes elas terminam abaixo do músculo milioide. A disseminação infecciosa aí para os espaços cervicais profundos, ela também pode causar uma osteomielite adjacente, e a extensão da celulite odontogênica ou abscesso nos espaços submandibulares e sublinguais bilaterais, ela pode também levar a essa angina de Ludwig, né? Aí o paciente começa a sentir um quadro de febre, um edema cervical e até uma dificuldade de falar e de engolir. Por fim, a primeira imagem aqui é só demonstrando a relação das raízes aqui, dentárias, né, com a crista do músculo milioide, representado aqui pelos asteriscos pretos. Na primeira figura aqui, a gente tem um abscesso submandibular odontogênico, né, aqui apresentado pelas pontas
pretas, né? E aqui ela vai estar na topografia mais adjacente, ali é o segundo molar inferior esquerdo, né? E a gente consegue perceber aqui o arqueamento aqui do músculo milioide, representado pelo asterisco preto. Na próxima imagem aqui, a gente também tem um abscesso e com osteomielite aqui do espaço mastigador, né? A primeira tomografia aqui, representado pelas setas pretas, demonstrando o abscesso. Aqui na próxima imagem, uma semana depois do mesmo paciente, que mostra aqui na seta branca, né, uma perda óssea cortical aqui dentro das placas pterigoides, né, o paciente aí evoluiu com osteomielite, e nas pontas de setas brancas são os drenos que foram colocados. Na última imagem, é um paciente com angina de Lúdigo, né? É um ATC com contraste, que mostra que o abscesso no espaço submandibular direito, apresentado aqui pelo asterisco branco, e os espaços sublinguais bilaterais, apresentado aqui pelo asterisco preto. Também a gente consegue perceber aqui, na seta branca, um edema, né, subcutâneo e um espessamento do músculo do platismo. Por fim, o artigo conclui, né, e os dentes e suas estruturas de suporte, eles são comumente incluídos na imagem de cabeça e pescoço, e quando visualizados aí variantes anatômicas ou patológicas na TC, os radiologistas eles podem fornecer assistência adicional, identificando essas condições e incluindo elas no seu laudo,